Olá pessoal, vamos lá. Segundo bloco, vídeo 2. Paramos no bloco anterior falando da introdução do livramento condicional, onde se encaixa no início e configuração inicial no artigo 83 e seguintes. E é importante quando se fala do livramento condicional, que é uma parte importante do direito penal, que a gente aborde algumas questões também de conhecimento geral. Tá? Para não ficar nesses casos, o que eu estou fazendo? Nesses casos específicos, nesses casos densos e mais conhecidos e mais corriqueiramente utilizados pela esfera criminal e esfera penal, é preciso que a gente faça algumas abordagens doutrinárias junto com o código. Tá? Então, o que eu tenho que observar com vocês especificamente nesse sentido? Pessoal, quando nós falamos do livramento condicional, que está no artigo 83 ao 90, veja bem, veja só pelo número de artigos que representam o contexto do livramento condicional no Código Penal, já mostra a densidade e a responsabilidade funcional desse benefício dentro do direito penal e até dentro da questão de possibilidade de encaminhamento jurídico de benefício a criminosos. Ok? Bom, então é do artigo 83 ao 90. Mas qual é o conceito? Do que nós estamos falando, professor? O que eu tenho que entender quando eu falo em livramento condicional? Tá? Bom, primeiro, que nós estamos falando de uma política criminal. Livramento condicional nada mais é que uma política criminal, que permite a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada da provisória, concessão antecipada da liberdade provisória do condenado. Tá? Bom, mas isso se dá de que maneira, como pode acontecer? E aí é uma parte importante. Isso só pode ou só terá acesso, direito a solicitar os condenados que preencham requisitos, tá, e condições determinadas. Ou seja, existem requisitos e condições que são básicas, que são obrigatórias para que determinado condenado se encaixe no perfil de poder solicitar o direito do livramento condicional. Tá? O que diz o artigo em síntese do Código? Quando fala-se do artigo 83, diga-se de passagem que é o primeiro da abordagem sintética do tema. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, ou seja, o artigo já está dizendo que o juiz pode conceder livramento condicional, show, ao condenado a pena privativa de liberdade em pena regulada igual ou superior a 2 anos. Então, qualquer pena que nós estejamos falando inferior a 2 anos, esqueça o livramento condicional. É o maior pega-ratão de concurso, um dos maiores pega-ratões é esse, que está dito aqui. O inciso 1º do 83 diz o quê? Cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ou seja, o juiz pode conceder o livramento condicional a penas maiores de 2 anos, desde que já tenha sido cumprida 1/3 da pena, se não for o réu condenado por crime doloso. E for um camarada do bem, se tiver bons antecedentes. Isso é importante, tá? O inciso 2º traz também, se tiver cumprido mais da metade se o condenado for reincidente por crime doloso. Ou seja, se ele for reincidente em um crime doloso, ele vai ter que ter cumprido mais da metade da pena para quê? Para ter acesso ou para ter o direito a pleitear o livramento condicional. Isso está no inciso 2º do 83. Tá? O inciso 3º do 83 fala da comprovação. É preciso que seja comprovado o quê? Bom comportamento durante a execução da pena. Tá? Durante o período que ele ficou retirado do convívio de sociedade, ele tem que ter tido um bom comportamento dentro do sistema prisional. Primeira opção. Segunda opção, não cometido falta grave nos últimos 12 meses dentro do sistema penitenciário. Terceira opção, ter tido um bom desempenho no trabalho que foi atribuído. Se ele foi designado a trabalhar na cozinha, ter tido um bom trabalho. Se ele foi designado a trabalhar na marcenaria, ter tido um bom trabalho. Se ele foi designado a trabalhar na limpeza, ter tido um bom trabalho. Enfim, ter tido um bom desempenho dentro da área que ele foi designado. Quando eu falo de um bom desempenho, eu não estou falando que ele tem que ser o maior cozinheiro da paróquia, não é isso. Ele tem que ter cumprido as obrigações básicas estipuladas. Né? O horário que tem que estar junto para fazer o almoço, essas coisas básicas, é uma engrenagem, o sistema prisional é uma engrenagem, e esses beneficiários, para poder ter acesso a essas regalias, ele tem que ter cumprido as regras básicas. E uma dessas é ter o cumprimento das situações básicas de convívio e de desempenho também
defunções que geram bem-estar à coletividade prisional. Tá? Bom, e a outra opção é ter aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ou seja, tudo isso que eu disse ainda falta uma coisa. Ele tem que provar, tá? Ele tem que ter aptidão para poder se sustentar fora da cadeia. Ele vai ter livramento condicional e vai fazer o quê? Ficar em casa? Vai assaltar de novo. Então ele sairá tem que ter algum encaminhamento de alguma atividade que ele vá ter renda, tá? Para que se possa efetivamente confiar que, ó, nós vamos considerar o benefício, mas ele vai trabalhar na obra tal, por exemplo, seja o que for, tá? Então isso trata-se de uma observação importante que tem que ser feita. Bom, ainda nos requisitos, a opção, requisito 4, que tenha preparado, salvo efetivo possibilidade de fazer o dano causado, que tenha reparado o dano, salvo quando não tenha como reparar. Caso haja possibilidade, é preciso que ele repare ou tenha reparado o dano. Se ele não tiver reparado o dano, ele não terá efetivamente o benefício concedido, tá bom? Bom, inciso 5, cumprido mais de 2/3, quando ele pode ter o direito, quando for cumprido mais de 2/3 da pena, dos casos de condenação por crime hediondo. Aqui, nós estamos falando dos crimes graves, gravíssimos. Crime hediondo é um dos crimes mais graves que tem. Portanto, mas crime hediondo pode ter livramento condicional? Pode, mas é preciso que ele tenha cumprido efetivamente mais de 2/3 da pena. Ou seja, o cidadão foi condenado a 30 anos de prisão. Para ter livramento condicional, ele tem que se encaixar em todas essas regras e ter cumprido mais de 20 anos para poder pleitear essa possibilidade de estar configurado como beneficiário do livramento condicional. Tá? Bom, então são observações importantes que nós temos que fazer nesse quesito. Ainda abordando o artigo efetivo 83, no seu parágrafo único. O que diz o artigo 83? Parágrafo único, que é interessante a gente abordar. Para que condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? O que diz? O requisito. Nós estamos falando que no parágrafo único traz um caráter de conceito de requisito individual. Individual, quando eu digo, é um caráter separado dos outros que nós direcionamos antes. Vamos de novo. Então, um dos requisitos principais, conforme o parágrafo único, é o seguinte, tá? Que para o condenado por crime doloso, por óbvio, cometido com violência ou grave ameaça, essa concessão do livramento condicional ficará subordinada à constatação de condições pessoais. Ou seja, é preciso que, quando for em crime grave, doloso, violento, é preciso que se haja garantias psicológicas também, que ele não seja um cidadão, um serial killer, que ele não seja um cidadão psicopata. É preciso que haja garantias legais e médicas que ele seja um cidadão que está realmente se inserindo novamente na sociedade. Se houver qualquer menção, qualquer situação jurídica, médica, legal, que indique que ele pode ter problemas psicológicos, seja um serial killer, seja um grande marginal, um grande bandido, ele não terá concedido o livramento condicional. Isso é fato aplicado, tá bom? Bom, e a duração do livramento? Dura a vida inteira? Não dura? Como é que funciona? Né? Bom, o que nós temos que abordar quando se fala da duração do livramento condicional? Tá? O livramento condicional vai se estender ao período restante da pena privativa de liberdade. Lembrem bem, pena privativa de liberdade, é disso que nós estamos falando. Tá? Então, o livramento condicional vai se estender, vai regrar quando ele tiver acesso e sair em liberdade, vai regrar o restante da pena a ser cumprida. Vou dar um exemplo para vocês, conforme tem no material. Condenado a 12 anos de reclusão. Foi sentenciado a 12 anos de reclusão. Tá? E ele obteve o direito ao livramento condicional quando atingiu 5 anos de cumprimento da pena. Ele terá benefício, ele poderá ficar 7 anos cumprindo o restante da pena, observando o benefício do livramento condicional. Tá? Então, esse é um exemplo claro, é uma matemática simples e fácil do entendimento quando se fala em duração do benefício do livramento condicional. Tá? É importante essa observação. Pessoal, ainda na abordagem específica do tema que nós estamos falando, do livramento condicional. Tá? Quando nós falamos da soma das penas, porque nós falamos antes que a concessão do direito do livramento condicional, ela aborda a questão do período de condenação. Tá? Então, é um crime hediondo, ele vai ser condenado a 30, vai ter que ficar 20. 20 anos e um dia. É mais de 20 dias. Então, o que acontece? Como nós vamos tratar as questões que envolvam a soma das penas? Pessoal, mas como soma das penas? Ele pode ter mais de um crime onde as penas vão ser somadas.
Em isso acontecendo, é preciso que a gente tenha interpretação e entendimento do que vai acontecer. Pois bem, aonde nós vamos começar a entender isso? No artigo 84 do Código Penal, que fala da soma das penas. O que diz lá? As penas que correspondem a infrações diversas somam-se para efeito de livramento. Ponto. O que isso quer dizer? Tá? As penas que são oriundas de crimes diversos, elas vão ser somadas, tá? De maneira fracionada, tá? Mas o que acontece? Para que possa efetivamente se efetivar a possibilidade da concessão do benefício ou não. Pensem comigo. Ele está condenado a um crime X. Teve uma sentença no estado de julgado de outro crime que ele já estava respondendo. Essas penas serão somadas e baseado na soma dessas penas que vai ser interpretado a possibilidade dele ter concedido o livramento condicional. Tá? Não é que ele tem cumprido primeiro um crime, daí depois vai cumprir outro. Não, soma-se as penas, em cima daquela soma se fraciona e divide o período que ele tem que cometer, baseado na gravidade e no contexto dos crimes. Tá bom? É a observação que tem que ser feita com relação a esse assunto. Bom, outra observação importante com relação a essa seara. O que é que nós temos que fazer de interpretação aqui? No artigo, especificamente, quando a gente fala da soma das penas, nós abordamos uma parte importante. Tá? Depois, nós temos que também, passada a soma das penas, nós temos que identificar e entender as especificações de condições. De que condições nós estamos falando? Nós falamos antes, bem no início, que para ter o direito, para ter concedido o livramento condicional, ou o condenado, o sujeito a infrator, tem que ter observado, para em ter essa possibilidade de benefício, algumas condições. Existem condições que têm que estar presentes para ele poder pleitear e quiçá, ter direito. Tá? Então, no próximo bloco, nós vamos abordar essa questão que será trazida pelo artigo 85 do Código Penal.